Bom dia, pessoal. Meu nome é Tiago Venâncio de Souza, sou morador aqui da cidade de Cambé e gostaria de expor meu pensamento aqui para vocês. Partindo do princípio que nós, desde 1985, quando teve um movimento aí tal, diretas já, vivemos num estado democrático, onde é bem claro na Constituição que o poder ele emana do povo, mas infelizmente ele somente está emanando, ele nasce do povo, mas ele não fica com o povo. Porque acredito eu que desde as diretas já nós tivemos um grupo que se uniu com o povo, um grupo político, se uniu com o povo e fez valer pela força do povo que nós fôssemos democratizados. Mas de lá para cá eles criaram um sistema onde somente eles governam. Não existe, na real, essa ideia de direita e esquerda. Isso é tudo um teatrinho deles que pode observar que antes vinha lá, veio o José Sarney veio o Collor, depois do Collor tiraram, veio Itamar Franco, Fernando Henrique. Do Fernando Henrique aí passou para a esquerda, né? Veio Lula, Dilma, aí agora estão fazendo só merda de novo, agora volta para a direita. Eles criam essa anestesia no povo, que quando um já está ruim demais, aí volta para o outro. Mas enquanto isso, eles só vão corroendo o povo. Eles não fazem de fato o que o povo quer. Eles fazem apenas um teatrinho e fica entre eles, dominando esse poder. Então, se nós vivemos em sociedade igualitária, onde todos têm os mesmos direitos, e num regime democrático, onde o povo exerce o poder, eu acredito que o ideal seria aproveitarmos esse momento que o povo está tão insatisfeito com o país e unir uma classe que eu acredito que um presidente, antes de sair candidato, do povo votar nele, eu acredito o seguinte: você aí, se você está doente, você precisa realizar uma cirurgia. Você não acha que... Você acreditaria que eu poderia realizar essa cirurgia? Sem nenhuma instrução, sem nada. Pegar um bisturi, rasgar você de cima e embaixo, depois mexer no seu organismo e te costurar e falar, tudo bem, viva aí que você vai sobreviver. Você acredita? Então, eu acredito assim, que se para fazer uma cirurgia num ser humano você tem que ser um médico, um doutor e tudo mais, então o mínimo de coerência, não estou falando que a vida é descartável e o Estado é maior do que a vida, não é isso, mas o mínimo de coerência é você, para colocar no cargo máximo de uma presidência de um país de 200 milhões de habitantes, um camarada que tenha no mínimo um diploma de mestre, no mínimo, porque para governar 200 milhões de pessoas, você não pode ser um cara qualquer aí que, tô ali naquele partido ali, o pessoal tá aqui comigo. Não é bem por aí, rapaz. Eu acho que um presidente tem que ser no mínimo um mestre, na minha opinião. Então, qual que é a sua ideia, Thiago, de mudar? Eu acredito assim, se nós estamos num sistema, vivemos em sociedade democrático e somos capitalistas, nada mais justo dos professores, porque tudo é conhecimento. Quando o seu filho é pequeno, você faz o que com ele? Você tem que colocar ele na escola. Não é você que educa o seu filho, 1 mais 1 é 2. Se não tiver um professor para ensinar isso para a criança, ela vai crescer sem saber que 1 mais 1 é 2, tá me entendendo? Tudo é conhecimento. Então, os nossos professores que vivem aí reclamando que o governo não manda verba, o governo isso, o governo aquilo. Então faz o seguinte, professor, você poderia muito bem criar um novo partido e ser honesto, sincero com o povo, porque conhecimento você já tem para isso, para mudar. Fizemos o impeachment, não teve impeachment? Apareceu o professor de tudo quanto é lado. Então eu acho assim, quando o professor, não só o professor, qualquer um, aponta o dedo para mostrar onde está errado, antes de apontar o dedo, você também tem que ter uma solução para aquilo. Então você sabe, se você está apontando que o erro é ali, então você sabe que ali está errado e ali você sabe como arruma. Então você, professor, você tem que se unir, criar um novo partido, essa é a minha opinião, criar um novo partido e ser sincero com o povo, porque conhecimento do que é certo, o que é errado e o que é justo, você tem, todo professor faz lá o juramento dele, estica a mão, tal, eu prometo isso, eu prometo aquilo.
é honrar a sociedade justa e igualitária. Tem um honramento de todo formado. Eu sou apenas um bacharel, eu passei por isso. Você entendeu? Então eu acredito que o camarada, se eu que sou bacharel tenho essa mentalidade, eu acredito que qualquer camarada que é no mínimo um mestre, ele também tem essa mentalidade. Então basta ele ser honesto e fazer o que é certo. Não precisa desse sistema atual. Esse sistema atual tem que ser tirado totalmente de lado. Eu estou aqui reivindicando que os professores criam um partido totalmente independente. Até porque, mas não vai ter apoio. O poder emana do povo. Se tem uma classe que o povo mais gosta dessa classe, quer ver essa classe forte, é o professor, porque tudo é conhecimento. Se você não tem conhecimento, você não vale nada. Então, Thiago, mas o professor tem a vida dele. Ele é um cidadão normal, tem a família dele, e ele precisa do salário dele e tudo mais. Como é que ele vai fazer? Eu acho o seguinte, que numa nação de 200 milhões de habitantes, se você sair na rua hoje, você não vai encontrar 10% da população que esteja satisfeita com o sistema político atual. Você não vai encontrar. Se você sair na rua, qualquer esquina, qualquer calçadão, e perguntar para o pessoal, você está feliz com a situação atual do país? Você não vai encontrar 10% que esteja feliz com isso. Você não encontra. Mas se eu acredito nisso. Se os professores realmente, de fato, se reunirem com um propósito honesto, digno, para levantar a nação brasileira e colocar essa ideia com o povo, ele vence e fácil. É só você calcular. A matemática não me deixa mentir. Você tiver a calculadora aí, você calcula. Nós somos 200 milhões de habitantes. Se 10% da população colaborar com R$1, até porque não é capitalista, alguém tem que pagar a conta. Se a gente calcular, se a gente cooperar com R$1 cada um, nós somamos 20 milhões de reais. Para fundar um partido político, você tem que ter no mínimo 101 fundadores. Agora, numa nação de 200 milhões de habitantes, se não tiver 101 camaradas que tenham assim um conhecimento mínimo de um mestre, um conhecimento de mestre, honestidade e coragem de fazer isso, dentro de 200 milhões de habitantes, se não tiver 101 com essas três qualidades, conhecimento, honestidade e coragem, então aí o Brasil realmente, meu camarada, aí você esquece, porque é o fim da picada, acabou, porque tá aí, o camarada tem conhecimento, tem honestidade, entendeu? Tem conhecimento, tem honestidade, tem o poder do povo para ajudar ele, tem a força do povo e tem o capital financeiro para financiar isso tudo, e mesmo assim não venha a acontecer. Eu só estou dando uma ideia, mas eu acredito que é um cúmulo. É o cúmulo, não existe isso. Até porque o professor, ele vai para a rua. Foi em Curitiba lá tomar porrada da polícia, tomar cavalaria, spray de pimenta, bala de borracha. Se ele reclama do governo, por que ele não se transforma no governo através da Constituição? Nós estamos em democracia. Professor. Você tem esse conhecimento, você tem a Constituição, é só você fazer ela valer com a força do povo e até mesmo com o dinheiro do povo, porque nós somos capitalistas. Capitalista é uma coisa, desonesto é outra. Aí você faz a conta aí, 200 milhões de habitantes. Se você pegar 10%, são 20 milhões. Isso porque cada um vai cooperar com apenas R$1. R$1 você não compra nem pinga no boteco. R$1, 20 milhões. Você divide aí por 100 camaradas aí para fundar esse partido e fazer valer, porque ele vai bater onde tem que bater. Você vai ter cada camarada desse com 200 mil por mês para ele fazer isso. Para ele bater onde tem de bater. E até porque, vamos ser sinceros, uma universidade que nem aqui, eu moro na cidade de Cambé, norte do Paraná, estou perto da UEL. Se a UEL reclama que não tem dinheiro, o dinheiro é público. E quando fala dinheiro público, UEL, você também, devido ao seu juramento lá que você faz em construir uma sociedade igualitária e justa, fique você sabendo que na sua verba também tem muito suor, muito dinheiro de analfabeto, que com a contribuição dele também paga o ensino, que forma muito mestre, muito doutor. Então seria no mínimo um compromisso ético dos professores fazer isso. É no mínimo, porque se tem dinheiro lá, ali também tem imposto de camarada
que ele é analfabeto bancando o estudo de um futuro mestre, um futuro juiz, um futuro promotor, um futuro, né? Então eu acho que seria uma boa saída para o país isso daí, os professores se reunirem, tomarem a iniciativa de formar um partido e que no mínimo 10% do povo cooperasse com R$1. Ah, Thiago, mas a sua ideia é uma ideia totalitária, não é totalitária. Você está fazendo uma coisa com o apoio do povo. Ninguém é tonto. O povo está sendo manipulado. Infelizmente está fazendo papel de tonto porque está sendo manipulado. Mas ele não sente confiança no político, no governante. Então eu acho o seguinte: ah, Thiago, e se você está se expondo ao ridículo? Tudo bem. Não estou me incomodando em se expor ao ridículo. Até porque eu acho que um país com 200 milhões de habitantes, que é governado por um sistema corrupto. Isso não sou eu quem fala, a justiça está provando. É corrupto. E o trabalhador trabalha 5 meses do ano só para pagar imposto e não vê melhoria nenhuma. Isso já é uma idiotice. Isso já é ridículo. Entendeu? Já é ridículo 200 milhões de habitantes se curvar diante de um poder corrupto e admitir isso. Você está me entendendo? Isso já é ridículo. Ah, eu estou me expondo ao ridículo. Eu acho que mais ridículo do que a minha exposição aqui é o sistema que a gente vive, trabalhando 5 meses do ano só para pagar imposto de um governo corrupto. Então somos 200 milhões de ridículos. Somos 200 milhões de louco, de hipócrita. O raciocínio é lógico, eu não estou falando nada demais aqui, é só você parar e analisar, o raciocínio é lógico. Então fica aqui o meu apoio e também a minha cobrança aos professores, porque tudo é conhecimento, não existe evolução sem conhecimento. Valeu? Abraço, tchau, tchau.